belo dia eu entrei, meu noivo tinha colocado no link da bio do Instagram dele o convite do nosso casamento. Nossa. Eu falei, você tá maluco? E eu, no meu casamento foi um mini wedding. Você tá maluco? Ele, ué, não pode? Não pode. Mas ele tinha poucos seguidores. Mais ou menos. Ó, uma galera foi, hein? Teve que desconvidar a gente. Uma galera foi, Ele hein? não desconvidou. Convidado convida. A festa era pra 60, virou 130, né? Graças ao Caio, obrigado, viu, Então, Caio? Inclusive, né, Vini, a gente encontrou elas mais cedo e elas aplicaram uma pegadinha na gente, né? Porque elas não trouxeram o bem casado. E pra quem faz bem casado, a gente imaginou que elas andavam com o bem casado 24 horas por dia. Quer um bem casado? Pá, tira daqui, né? Espera. E aí eu falei, poxa, se eu voltar sem bem casado pra minha esposa hoje, ela vai falar, não, como é que Não é entrava essa em casa. história, né? Nossa senhora. A pegadinha era pra saber se o papo ia ser bom. Elas Todo mundo me pergunta, vocês não enjoam de comer bem casado? A gente não. E eu vou falar, não só a gente, mas eu vou dedurar vocês, toda a nossa equipe também não. Ô, Porque louco. toda vez que eu desço pra pegar um café, Tem alguém uma mastigando. das meninas Tá ali liberado já um fala por assim, dia você tá por comendo bem pessoa. casado. Elas podem na empresa elas podem comer à vontade. Open a de bem casado. Open de bem casado. Olha lá, Leandro. Olha, mais um benefício de trabalhar na Emília bem casado. É. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo, tô aqui com o Vinícius, meu sócio. Esse é mais um episódio do Momento Lejur, que é o podcast da Lejur, que é a melhor empresa, né, Vini, de site casamento do mercado certeza. brasileiro. Também temos a Júlia, uma IA feita 100% dedicada para casais. E hoje a gente está aqui com duas amigas nossas, já de longa data, que vão falar um pouquinho, acredito que do item mais famoso do mercado de casamento. Ele vai do casamento para a casa das pessoas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse papo de hoje. A gente está aqui com a Mara e com a Fernanda da Emília Bem Casados. Gente, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo papo doce, né? Exato, e tem bem casado aqui, né? Opa! Ah, senão todo mundo... Porque assim, Eu acho que se não tivesse, ele não deixava a gente entrar, não. com certeza, As esposas Ele ia esperam. remarcar. todos esperam. Logo mais, após a vinheta, a gente volta. Gente, sejam bem-vindas novamente. Hoje a gente vai bater um papo sobre esse item maravilhoso, super doce e gostoso, que marca o casamento de todo mundo, né? Que é o bem casado. E aí, para começar, né, Vini, que eu acho que é curiosidade de todo mundo. Da onde vem o nome Bem Casado? Da onde vem esse doce? Quando começou? Da onde vem o nome da empresa de vocês? Conta um pouquinho de tudo, porque acho que todo mundo que foi num casamento já comeu um bem casado, já levou para casa e tem curiosidade de saber da onde vem. Bom, vamos lá. A minha avó começou a fazer esse doce na nossa família no final da década de 30. Ela era uma banqueteira na época, junto com uma amiga. E uma cliente delas trouxe de um casamento que ela foi na Itália, o que elas chamaram, o que a gente conhece hoje como bem casado, né? Só que pediu para que ela mudasse o recheio, porque ele era recheado à base de ovos e era um pouco maior do que a gente usa hoje. Pediu para que a minha avó, então, junto com a amiga dela, Dona Adelaide, procuraram dentro das receitas dela um outro doce que elas faziam, chamava vienense, e usaram como base para construir aquilo que a gente conhece, esse doce tão querido que a gente conhece como bem casado. O bem casado ele é feito meio a meio. Então, naquela época, elas usavam uma colher para dosar as partes, elas chamavam de bandinhas do bem casado. bandinhas. Até hoje a gente chama um pouco de Pois bandinha. é. Bandinhas. As bandinhas bem casadas. Na hora de rechear e juntar as duas partes, elas pediam para quem estivesse ajudando. E aí entram as filhas, né? Minha mãe sempre esteve junto com a minha avó ajudando. Minha mãe, que é Emília. E falava, procure as duas bandinhas que sejam do mesmo tamanho, porque o doce tem que ficar bem casado. Bem casadinho. A partir daí, ele foi um sucesso na festa de casamento da filha dessa cliente. A prima dela foi casar logo depois, também quis. Eu quero aquele doce, que doce é aquele que tem que ficar bem casado. Enfim, ele foi batizado como bem casado. Em 1900 Lá no final da década de 30. Isso. Então a gente está 30, falando 38, 39, por mais aí. ou menos. Tá. Naquela época, a gente não tinha muitas opções de papel e fita para embrulhar o bem casado. Então, era papel crepom branco, papel por dentro, nem era o celofane que a gente usa hoje, era um outro tipo de papel.
e a fitinha branca em geral. Então, investia-se muito na embalagem por fora. O bem casado ele era colocado, às vezes, em saquinhos de veludo, bordado o monograma dos noivos. Era algo muito requintado, muito elegante. E com o passar do tempo, ele foi se popularizando. Sim. Hoje a gente tem uma gama infinita de possibilidades de papel, fita, embalagem, composições, embalados em tecido, com pingente, sem pingente, enfim... Uma gama Afinal, infinita. são 80 anos de história, mais de 80 anos. Mais de 80 anos de história. São quase 90 anos aí de história. E um aspecto legal, assim, para complementar, é que eu lembro, né, na minha infância ali, chegar na casa da minha avó, a casa dominada por bem casados. E teve uma época que realmente o bem casado, ele ganhou uma relevância. Minha avó, ela fazia doces, salgados, né, minha avó Emília. E teve uma época que os bem casados dominaram. E aí chegou uma cliente pra gente que a gente se perguntava assim, por quê, né? O que tá acontecendo, de certa forma? E a gente descobriu que tinha uma lenda do bem casado circulando. E essa lenda, ela foi uma das principais responsáveis por tornar o bem casado a tradição que ele é hoje de casamento. Do protocolo, né, do casamento. E essa lenda é muito indispensável. legal, que hoje na nossa caixinha de degustação até a gente colocou uma referência a isso, porque ela simbolizava, ela contava que o bem casado, ele simboliza a alegria, a felicidade, a prosperidade dos noivos. E que quando a pessoa come o bem casado, ela compartilha dessa prosperidade dos noivos, dessa felicidade. E então eu quero para a pessoa fazer um pedido na primeira mordida. Então da próxima vez que legal. vocês comerem um bem casado, lembre-se disso. Pra quem come capricha 10, no pedido. faz 10 10 pedidos. Nossa, isso é uma beleza. Posso fazer bastante pedido. E o engraçado é porque eu não sabia, a gente fala bem casado, parece que é pra você ser bem casado, né? O doce, né? E não vem daí o nome. Já a primeira curiosidade, né? Do formato eu acho de que- casar, né? Exato. O nome vir. Isso, com o passar do tempo, acabou restringindo muito o nosso mercado, né? A gente Imagina. só conseguia vender bem casado para casamento. E aí, enfim, começou a surgir outras demandas, né? Eu queria ter um aniversário, mas é bem casado? Puxa, não combina. Aí surgiram os apelidos, né? Os bem-vividos para os aniversários, os bem-nascidos para a maternidade. Aliás, o primeiro que eu tenho notícia foi o dela. Meu. Minha Ah, avó é? dizia, minha avó Ceci, mãe da Emília, que falava, Sim. leva bem casado para maternidade, as pessoas Sim. vão gostar. E no fim, a gente decorou ele todo de uma maneira especial. Quando ela nasceu, você tá Quando falando. ela E nasceu. o nome veio Isso. daí. E aí, não exatamente naquele momento, mas mais pra frente, outras pessoas queriam e ficavam, como é que eu vou chamar? Bem casado pra maternidade? É, as Como? pessoas acho que gostam tanto do doce, né? Isso, Que aí, Exato. que aí pensa, poxa, por que não colocar em não outros colocar em eventos? Eu já outros vi em eventos. vários outros Isso. eventos. Depois E do aí casamento, veio- eu acho que a maternidade é o É. mais procurado. Aí vieram os bem-nascidos, os bem-vividos para aniversários, os bem-sucedidos para eventos corporativos, casamento da marca com o cliente. Legal. Né, simboliza isso. E esse também tem uma história interessante. Uma vez um cliente nosso pediu, ele ia defender uma tese numa banca e ele pediu o bem casado que ele queria levar. Eu achei Já pra estranho. banca, pra deixar na banca. Para depois Pra já dar uma distribuir. amolecida Ele na queria turma, já. Ele Comprar a queria banca. depois distribuir. Influenciar o resultado. Com certeza deu certo. E aí a gente sempre pergunta, né? Pra que é? Pra que tipo de evento? Porque era um pedido diferente. E eu vou distribuir para a banca depois da defesa da minha tese, porque neste momento eu estou casando com a ciência. Ô, louco. E a partir dali eu falei, puxa, bem Olha. sucedido, bem inteligente, Bem inteligente. bem E perspicaz. realmente, né, o bem casado, ele tem essa simbologia de união Sim. entre as pessoas. Ele tem essa poesia, né, de ser as duas partes que se unem através de um recheio doce. Legal. E eu acho que ele não só união amorosa entre pessoas ali, de um relacionamento amoroso, mas entre família, que é o caso do bem-nascido, que é a chegada de um novo membro, né? Sim. Então, ele tem muita essa simbologia de celebrar mesmo os momentos Bons especiais momentos. ali, bons momentos. Eu acho que toda vez que você vê um bem casado, tem uma sensação boa. Quando você entra no lugar e vê, né? Inclusive, né, Vini, a gente encontrou elas mais cedo e elas aplicaram uma pegadinha na gente, né? Porque elas não trouxeram o bem casado. E pra quem faz bem casado, a gente imaginou que elas andavam com o bem casado 24 horas por dia. Assim. É um bem casado? Pá, tira daqui, né? Espera. E aí eu falei, poxa, se eu voltasse sem bem casado pra minha esposa hoje, ela vai falar, não, como é que Não é entrava essa em história, casa. né? Nossa senhora.
A pegadinha era pra saber se o papo ia ser bom. Elas queriam Foi. saber se a gente Tá era vendo? gente boa antes, né, pra trazer. Daí tá aqui, daqui a pouco a gente gente boa abre. eu já sabia, porque eu já conhecia. Então Já, eu o queria Vinícius já sabia de mim, né? se o papo ia ser bom. Aí elas Valeu, entre valeu. vir pra cá, elas pegaram no carro, porque acharam que a gente era gente boa, e a gente, daqui a pouco a gente abre aí, vamos ver se eu vou poder chegar em paz em casa hoje tem sem mais nenhum de problema. 4. hein? Tem. Não, tá Pode muito ficar bonito. A tranquilo gente que nem tem. abriu o laço aí pra deixar muito bonito. E esse recheio inicial, ele da onde veio a ideia de trocar o ovo pelo esse recheio? Porque Doce de leite, né? hoje existem vários sabores que a gente vai falar depois, né? Mas tem o tradicional. Ele é doce de leite ou ele é... Eu sempre tenho essa dúvida. A gente brinca que é o doce de leite... Brinca, não, a gente não é doce de leite da Emília. Porque ele não é um doce de leite comum que a gente encontra no mercado. Que não é o mesmo Não gosto do doce de não leite, é. né? Ele é uma receita própria nossa, feita à base de leite condensado. Tá. E para ficar mais suave, para não ser tão doce e não deixar doce demais. Fica gostoso para você Pra comer mais ficar de um. equilibrado. Exato. A gente até é um doce de leite que você não vai ser como aqueles que você vai encontrar no mercado ali, né? Que é mais escuro, que tem um sabor mais característico. Ele Mais não é, ele caramelizado. é mais caramelizado. Justamente para trazer essa suavidade do açúcar, dar um equilíbrio no açúcar. Porque o bem casado, ele é um doce, né? Uhum. E a gente já teve até casos, assim, de cliente falar assim, não, mas eu quero um doce de leite argentino. Eu sim. quero, porque eu quero. A gente alfajor, falou, né? não vai ficar legal. Não, mas eu quero. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste. A gente vai fazer uma amostra pra você. Você vai experimenta os experimentar. dois. E aí, você vê se você aprova, tá bom? Tá bom. Experimentou? Não, acho que é melhor o doce de leite de vocês. É, porque não apesar do doce de combina. leite ser argentino ser maravilhoso, Mas... não combina. Olha, não é à exatamente. toa que o negócio... Assim, eu sempre falo, às vezes eu vou num restaurante, em algum lugar, daí a pessoa fala, tira isso do prato. Eu falo, gente, se alguém pensou naquele prato, desde que seja um bom composição, restaurante, tem uma lógica, né? Sim. E o Bem Casado não é à toa que ele fez sucesso. Não é porque alguém deu um nome, vocês deram um nome, ficou legal e pronto. Combinou, né? Na hora que você Exato. põe Tem um o doce de equilíbrio, leite, né? Que nem tem o alfajor, que eu nem sou tão fã de alfajor. Mas o alfajor é um negócio tradicional, que é aquele negócio mais crocante, com chocolatinho. Aí tem a Exato. combinação Isso. ali Tem a também. combinação Comer certa pra também, isso. né? Ou no caso do Bem Casado, vocês indicam de 2 a 3 por pessoa. Exatamente. Né? Isso. Pra levar pra Porque casa. senão também, se ficar muito doce, você não vai Alguém vai se É. dar mal quando eu for no casamento. Eu vou pegar mais de 2. Eu tenho, sei lá, 6, sempre um 6. bolsos, né? Depois a gente Não, fala. Eu falo que o Adoro bem isso. casado, ele tá Bolso, embrulhado aqueles pra viagem bolsão. ali. Aqueles bolsão. No dia seguinte você vai tirando e tem no carro, Você vai tem, descobrindo, né? tem caído em tudo quanto é lugar. Não, mas muito E legal. é isso que é gostoso do bem casado, porque você vai comer o bem casado ali naquele momento que você tá com vontade de comer o Sim, doce. sim. E automaticamente leva a festa você pra vai casa, relembrar da festa. Isso É um negócio. pedacinho do Vive o casamento que momento. você leva. Isso quando eu da tava festa. lendo, a gente conversou agora há pouco, é uma das coisas que mais legais que eu li, assim, quando a gente tava estudando um pouco pra falar com vocês, essa questão do... Ele é uma extensão do casamento. É a única Exato. coisa que sai do casamento que vai pra casa do É. convidado, que ele acorda no outro dia e tá ali em cima da mesa, né? Exatamente. Sim. E Ele- tem um saborzinho da Come festa. no café que, da tipo, manhã, Sabe, a festa continua. a festa continua. É, mais ou Minha menos mulher isso. adora no café da manhã. Ela já no outro dia, o café da manhã é o bem casado do dia anterior. Inclusive, bem casado com café é uma combinação que, se você gosta, eu recomendo. Exatamente. Porque é muito bom. Exatamente. Eu adoro. Além de ser um protocolo do casamento, né? Todo mundo espera já pelo Espera. bem casado. A família também aguarda. Você foi no casamento ontem, e meu bem casado? Cadê? Exatamente. Cadê? Exatamente Isso. Pô, você não trouxe um bem casado pra mim? Como assim? Caramba, não. Então você não foi no casamento? Então é legal isso daí de E a gente 100% tem uma dos outra casamentos. brincadeira aí, que é... Se a festa foi boa, o bem casado tem que ser bom. Se você tem uma festa maravilhosa, aí você chega... Puxa, o bem casado não foi tudo aquilo... Quebra o encanto, né? Então tem que tomar muito todos cuidado os que detalhes. bem casado vai comprar pro casamento. Inclusive, vocês têm a degustação, né? Que vocês estavam falando, que eu achei Sim, super temos. legal. Que as pessoas podem experimentar antes de Com Exatamente. fechar. Como é que funciona isso? Eu acho que a degustação, ela é uma parte da experiência ali de quem tá casando, né? Degustar o bolo, o doce, a pessoa quer sempre aquilo que é melhor, que mais se identifica pro casamento dela. E dificilmente a pessoa vai fechar para um casamento que é um momento tão importante na vida dela, sem atestar que é bom, né? Experimentar, Sem sim, realmente sim. provar e saber que é bom. A não ser que a pessoa já conheça. Já aconteceu casos
Da cliente falar, não, ó, eu vi falar tão bem de vocês que eu não preciso nem provar. Não Meu casamento foi bem assim, meu casamento é semana que vem e eu já vou fechar. Tá bom. A gente fica até assim, sem saber A gente às vezes até reagir. A gente insiste, vai né? falar assim, não quer Tem certeza que tem você não certeza. quer. A gente que já porque foi nos tão- casamentos, né? Até uma curiosidade isso. minha, né? Vocês estão aí 80 anos, várias décadas. Vocês têm noção de a quantidade de casamentos que vocês já É difícil, entregaram viu? bem casados? É difícil, assim, de um tempo pra cá, Não será? sim, que a gente tem registros mais no tempo da minha mãe ou da minha avó, os registros eram tudo no Sim, papel. Então, sim. assim, estimativas, mas não números De exatos quantos casamentos por de ano. quantos É muito casamentos por difícil. ano. É difícil Milhares de mesmo. casamentos por ano. Milhares Nossa, de com casamentos, certeza. com certeza. Final de Eu semana. acho que dezenas de milhares. Sábado, de um mês. Sexta, sábado, vai, de um mês Cada bem tranquilo. casado sai com a quase marca de 20 vocês casamentos. ali 20 embaixo. casamentos. Então imagina quantos convidados vocês impactaram. Nem sempre, sabia? Nem sempre. Nem sempre. Tá. A gente teve uma época que sim, a gente colocava uma etiqueta embaixo, sinalizando. Mas Marca do isso celofane estampado. tem o celofane estampado, que é possível também tá. a gente usar o celofane estampado com a marca. Mas tem clientes que não querem que essa divulgação aconteça no casamento. Então a Entendi. gente achou melhor. E assessora, às vezes, também, né? Então, Não, eu tô pensando por essa questão, né? De não precisar degustar, porque já foi em outros casamentos de Sim, amigos que sim, tinha. sim, Mas sim. como não dá pra saber qual que tinha no casamento. Ah, mas vai é só perguntar, né? Vai perguntar. Geralmente pergunta. Eu gostei, As qual noivas, elas são muito unidas, assim. Sabe o que Geralmente acontece? elas trocam muitas figurinhas. como a gente está há muito tempo no mercado, a gente faz muito casamento de pessoas que são de uma mesma família. Sim. A minha avó, a nossa cliente mais antiga hoje, ela está com 96 anos. E a minha avó, dona Ceci, fez os bem casados do casamento dela. Nós fizemos o da filha, o das netas, e agora estamos fazendo os 15. Ultimamente, o último foi 17 anos da bisneta que mora na Inglaterra. Vocês estão na terceira e quarta geração da Isso, família. da família nossa e delas também. Então, isso assim, eles nem procuram o outro. Eles não. E a família em si, as famílias não só ali, os mais próximos, primos, o bem casado que a vovó compra. É assim que. A entendeu? tradição da família já é a tradição de vocês, né? É muito Do gostoso. bem casado. E essa cliente tem uma curiosidade que eu gostaria de registrar, dona Amélia querida. Na época da pandemia, foi difícil para todo mundo e ela entendeu isso. E ela falava assim para a filha dela: Malu, vamos comprar uns bem casados da Emília? E a Malu falava: mamãe, para que a gente não pode? A gente distribui na rua para segurança. Tadinha, já pensou como eles devem estar agora? Deve estar sofrendo, porque não tem mais Pandemia. festa. Foi E ela difícil. fazia isso. Ela comprava bem casado, que era para distribuir para seu ninguém, sabe? Que era só para ajudar a gente. E Isso foi bonito. aproveitando, a gente nunca foge do tema da pandemia, principalmente para casamento. marca. O que mudou para vocês? A gente estava falando um pouquinho de quantidade. Vocês acham que mudou a quantidade de contratação ou de convidado? Como que foi pós-pandemia? Eu acho que a pandemia, ela veio acelerando aí várias tendências que a gente já via acontecendo, mas ela fez acelerar, né? Tanto a migração do atendimento mais para o digital, Tá bom? a gente começou a ver o casamento reduzindo mesmo de tamanho. Então, hoje, antigamente, a gente vendia, digo assim, os bem casados era para casamentos ali de 300, 400 pessoas. E hoje a gente vê ali de 100, 150, uma média mais ou menos até 200 convidados. São os casamentos mais comuns. Então, a gente vê que a pandemia ela acelerou todo esse processo de mudanças sim. que a gente já via acontecendo ao longo dos anos. Já iria acontecer, Já só foi iria mais acontecer, rápido, né? exatamente. E também, com a redução do casamento, uma coisa assim que eu tenho percebido aos poucos, é a volta, de certa forma, dessas embalagens mais personalizadas. Porque permite fazer algo Isso. melhor que o Exatamente. casamento tem. As pessoas um estão custo investindo menor mais por em pessoa, identidade visual ali do casamento do que elas Sim. investiam mais por pessoa, antes. porque enxuga. Mais por investindo pessoa, mais por exatamente. pessoa. Enxuga o número de convidados e investe mais por pessoa. E que faz total sentido, né? Sim. Eu já falei isso em outro episódio aqui. No meu casamento, tem gente que hoje eu encontro, eu vou fazer 18 anos de casamento. E tem gente bem casado mesmo. É, bem casado. e lembrei a data, né? Porque sempre eu tenho que, antes de vir falar as coisas aqui, porque vai ficar registrado, eu não posso errar, né? Isso aí é muito importante. E eu falo, eu acho que tem que ter alguma coisa que tenha relação mesmo com a pessoa pro longo prazo, porque eu encontro pessoas às vezes que falam, fui no seu casamento, eu falo, nossa, não sei nem porquê, eu não sei nem, conheço a pessoa, claro, mas falo, por que eu chamei essa pessoa pro meu casamento?
Nossa, eu lembro de você no seu casamento. Eu falei, como chamava a gente à toa, né, antigamente. Era amigo do amigo, amigo do trabalho, amigo não sei o quê. Aí um levava um acompanhante junto, nada a ver, assim. Todas as conexões do Facebook, do Orkut. Não, e ficava... e não fica legal, né? Porque o casamento tem que ser um lugar extremamente à vontade. Eu vou contar uma coisa engraçada, então, do meu casamento. Que um belo dia eu entrei, meu noivo tinha colocado no link da bio do Instagram dele o convite do nosso casamento. Nossa. Eu falei, você tá maluco? E no meu casamento foi um mini wedding. Você tá maluco? Ele, ué, não pode? Não pode. Nossa senhora. E foi uma curiosidade, foi assim que a Lejur surgiu lá atrás, né? Porque como os casais dificilmente publicam sobre o casamento nas redes públicas, no Instagram, Facebook. Verdade isso. Porque não pode, né? Claramente. A gente... Qual que é o nome do... Caio. É marido. É o nome do meu filho. Caio, presta atenção, né? Por favor. Mas ele tinha poucos seguidores. Mais ou menos. Lá Ó, uma atrás, galera foi, hein? Teve que desconvidar a gente. Uma galera foi, Ele hein? não desconvidou. Convidado convida. A festa era pra 60, virou 130, né? Graças ao Caio. Obrigado, viu, Então lá Caio? atrás, em 2014... Mas foi animado. Foi. A gente lançou essa rede social fechada, né? Só para quem tinha sido convidado no casamento. Foi assim que a Lejur surgiu. Depois É a gente verdade. ainda mudou o modelo de negócio, né? Mas a Lejur está desde 2014 e surgiu dessa forma, como uma rede social. Essa necessidade. Aliás, a Lejur, ela tem essa vertente bem inovadora no mercado, né? Tem. Você sempre tem um olhar, um passo à frente. A gente sempre tenta tá fazendo algo que ainda não exista, né? A rede social, quando a gente criou, não tinha nem Instagram. Na Logo época. depois o Instagram Orkut. veio com as primeiras A gente podia ter sido o Instagram, né? Poderia. Mas era voltado para casamento e funcionou bem, mas assim, é tudo aprendizado, né? Isso faz bastante tempo. E acho que as coisas vão mudando também, ainda mais no mundo digital. Com certeza. É todo dia tem uma novidade. Né? Você comentou que hoje os atendimentos são mais online, mas antes da pandemia, vocês atendiam presencialmente as noivas, faziam degustações? Como A funcionava? gente fala que são 3 etapas, né? Quando eu estava, antes da Fernanda, ainda criança, antes dela assumir e estar comigo, o atendimento era na residência dos clientes. Então, eles ligavam, eu agendava, tentava montar ali um certo itinerário, né? Para poder não ir da Zona Norte para a Zona Leste, para a Zona Sul, para a Zona Oeste no mesmo dia. E era o dia inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite. Nesse dia, era umas 3 vezes por semana eu fazia isso. Aí você colocava os bem casados no carro. No carro, uma fita, mostra de papel, de fita, foto, levava tudo. Descia com tudo na casa. Descia com tudo. E aí era assim... E quem que te recebia? Era noivo, noiva, a família? A noiva, como que era? noiva, mãe. Às vezes passava o irmão, daqui a pouco já estava junto, envolvido. Pai, vó. Era muito comum. Então era uma coisa assim, era minha família entrando... Na casa de uma família era muito legal e muito assertivo também, isso é muito sabe? Porque curioso, a partir do né? momento em que a pessoa abre a porta da casa dela para te receber, você já está com 90% do negócio fechado. Não, Você e não pode ter além do produto ser bom, você também ser uma pessoa agradável. A pessoa precisa daquele produto, fechava. Mas é uma loucura pensar nisso hoje, É né? uma loucura. Aí eu consegui, assim, eu comecei a não dar conta mais de tudo isso. E a Sim. gente montou um showroom no Ponto Fixo. Foi o primeiro Onde era? showroom de bem casado em Pinheiros, na rua Cunhagago. Cunhagago. Na época Aqui a gente perto. saiu até... Tinha um Rubens Decoração ali muito forte. Rubens, enorme. Não não e a tem gente mais? Tem, ele tá na Leopoldina agora. É verdade. Isso. Verdade. E ali houve até uma matéria da Veja falando que era a nova Rua das Noivas. Sim, de tantas empresas sim, de casamento que verdade. tinham naquele... Convite naquele bem pedaço. casado. Eu fechei um monte de coisa do meu casamento ali. E aí eu comecei a atender neste ponto. Virou uma loucura. Tinha sábado, que era o grande dia, a gente tinha 3 salas de atendimento agendadas de meia hora e fila de espera. Que delícia. Hoje em dia, a noiva quer receber a degustação na casa dela. E depois Sim. da pandemia, isso. Então a gente Assim, foi você indo na casa presencial. Depois as clientes Ponto indo até físico. nós. E agora ele indo presencial, mas sem você. Você vai sozinho, tá? Vai sozinho. Agora, ele é ali ele foi um digital e agora também um pouco de voltar essa questão da gente De ir em ir casa, até a casa novamente do Como cliente, diferencial. Mas agora. de uma outra porque antes a forma gente agora. ia até a casa deles, depois eles Abriu um passaram a novo vir canal. até a Não, nossa esse negócio da casa. degustação eu não sabia que fazia ainda. Eu lembro que no meu casamento eu recebi várias de doce e tudo, mas já faz um tempo. Porque fala, poxa, hoje em dia tem muita gente que às vezes pede, acaba abusando e tal. Eu falei, Sim. não sabia que existia ainda. Muito legal.
Sim, Normalmente, eu acho que faz assim, parte da experiência. A gente Muito faz uma legal. caixa com 4 bem casados e a gente tem mais do que 4 sabores. São vários. Sim, sim. A gente personaliza essa caixa de acordo com o que a noiva quer. Muito legal. Não, eu quero o de limão siciliano e eu quero as cores da minha festa branco e verde. A gente vai fazer essa caixinha Não, branco e só verde. de você mandar a degustação na minha casa, não teria como não fechar. Eu já falei, só de, porque é uma gentileza no final das contas, assim, Sim. né? Eu acho muito... Hoje em dia já não tem muito mais dessas coisas, assim, acontecendo. Seja porque as empresas estão muito, às vezes, vendo só o lucro direto, ou seja porque as pessoas abusam um pouco. Poxa, isso é muito legal. Essa degustação, ela não tem custo. A gente só, obviamente, cobra a entrega, Sim, que aí sim, é uma entrega sim. terceirizada, aí não Sim, teria sim. como. Mas a degustação não Essa tem é, custo. essa é a minha degustação que ela trouxe. Não é? Nem põe a mão. Sobremesa de hoje. A sobremesa de hoje. E essa questão que você comentou do sabor, era mais fácil antes, quando tinha um único produto, um único sabor, que é o doce de leite? E agora, né, a gente comentou aqui que vocês têm diversos sabores. Como que é essa logística de produção, né? Uma noiva quer pistache, outra limão siciliano, outra doce de Quantos leite. sabores tem hoje? Vamos lá. Tradicional, leite condensado, o que eu chamo de original, que é o de ovos, que é aquele que começou lá atrás. Pô, esse deve ser bom, hein? É, um creme de gosto. ovos maravilhoso. Chocolate belga. Ó, também. Não vou Limão comentar, siciliano. pra não ficar aqui falando Limão todos são bons. siciliano, nozes, coco, churros, damasco. Churros é legal também. Acho que é isso. E o que Pistache, por favor. Pistache, é verdade. Nutella, você falou que entrou, depois saiu. Depois saiu, e o que mais? A criatividade do... por exemplo, teve um casal que eu atendi que era de Belém. E eles quiseram um bem casado de cupuaçu. Legal. Uma pasta de cupuaçu. Vocês e a gente fazem alguns desenvolveu. personalizados. tem algumas Bom, hein? A gente consegue personalidades. desenvolver alguns sabores também. A gente já fez tanto para esse casal, como para uma empresa de bebida também. Que Eu ia era uma- de Criar com... caipirinha. É, que ia rum que na bem casado massa de e limão no caipirinha. recheio. Foi... E a massinha, vocês chamam de massa? Sim, É sempre a mesma. sempre Sim. a mesma. Tá? É sempre um pão de ló que a gente faz, né? Um pão de ló. E aí ele não muda. O que muda mesmo é o recheio e às vezes a calda Um pão de lã. do bem casado. Por exemplo, o de limão siciliano, ele é igualzinho ao tradicional. É só a calda que é especial. O banho calda que dele. banha. Isso. Eu queria perguntar o que vocês puderem falar, a gente falou um pouco antes, né? Hoje, assim, a produção, vocês ainda põem a mão na massa da produção? Como que é isso hoje lá? Você tá dentro da produção? Como que funciona? Não faz tanto parte do dia a dia ali, porque a gente está hoje mais na parte estratégica, olhando vários pontos ali, inclusive a produção. Mas, Sexta-feira. quinta-feira à noite, quando a coisa aperta, Precisa. nós estamos lá junto com as meninas na mesa, amarrando e os bem deve casados, ser legal virando pra bem casados. caramba, né? Inclusive, muitas das noivas aqui, que talvez estejam assistindo a gente, saibam que bem casados foram, às vezes, amarrados e embrulhados por nós. Mesmo. E vocês comentaram, né, que apesar de ser uma empresa, né, com 80 anos de história e alta escala, né, de bem casado, vocês ainda fazem os processos ali manuais ali, um a um, bem casado embrulham. Isso, embrulhado e amarrado Dá, um a um. amarra os- Isso não tem Na Laços. verdade, parte do nosso processo, eu acho que é parte da essência da empresa, né? Que eu falo assim, a gente manter uma tradição não significa parar no tempo, né? A gente precisa olhar o que a gente pode evoluir e melhorar dentro dos nossos processos. Mas a gente precisa também saber o que a gente vai manter ali. E uma das coisas que a gente mantém é essa essência do artesanal. Essa essência, o olhar humano sobre o bem casado. Porque o bem casado, ele vai para datas muito importantes e especiais ali de cada cliente. Então, é muito... O ser humano, ele entende a importância disso. Eu penso que cada laço ali que a gente está dando precisa ser o melhor laço. Porque ele vai ser a cara, assim, o cartão de entrada que o convidado vai ver quando pegar o nosso bem casado na mão. E vai E é o levar pra mesmo casa. laço que todas E vai as levar flores- pra casa e vai ver E depois. normalmente está na Exatamente. porta também do Isso. casamento, né? Quando Ex- você entra no espaço, normalmente a primeira Exatamente. mesa que vê é o bem casado. E a embalagem, ela reflete todo o cuidado e carinho que tanto os noivos tiveram em todo o processo, quanto que a gente teve no nosso processo também. Sim. Então, até assim, uma curiosidade é que os nossos laços, eles são estudados para ser do jeito que eles são. A gente tem um Padronizado, pra ficar método todos iguais. específico A da dobra. Emília. Então, se você olhar o cetim, ele tem dois lados, geralmente, que é o lado Desse brilhoso Uhum. e o lado avesso.
O nosso laço, principalmente nas fitinhas mais largas, você vai conseguir perceber que até a parte do centro do laço, ele tá virado do lado brilhoso. Do lado direito para cima. Não tem avesso aparecendo. Não tem avesso. O que tem na embalagem, então? A gente tem o bem casado, e aí tem um primeiro... Tem um plástico. O celofane. Celofane. Tá. Que ele serve muito para não ressecar o bem casado, porque o pão de ló, ele é uma massa que ele tende a ressecar, então por isso que ele tem esse caldo de açúcar. E, inclusive, uma outra curiosidade é que o açúcar, ele é um conservante natural. Então, nosso bem casado, ele não vai... Com certeza. Provavelmente. Nosso bem casado não vai nenhum tipo de conservante ou nenhum tipo de aditivo químico. O açúcar é que ele age... E aí o celofane, ele vem protegendo a umidade do bem casado. Quem come aquele bem casado que é mais molhadinho, crocante ali na medida. Tá dando vontade já, né? Acho que Tira o olho, é a minha degustação. Só que em vez de 4, veio 20 aí pra mim. E aí depois vem o papel, né? E vai fazer parte da decoração. Que aí o celofane é sempre o mesmo, certo? É sempre o mesmo. Ele é um celofane transparente. Teve uma época que a gente colocava estampado, porque o que a gente falava para as noivas que era uma assinatura nossa. Sim. Mas muitas das noivas já atendiam assim, me falando, eu não fechei com vocês porque tinha estampa do papel. Aí eu falei, mas por que você não falou? Que a gente faz sem também. Ela, não falei. Então eu percebi que muita gente às vezes não falava, não comunicava. A gente falou, quer saber... Vamos tirar essa parte. Mas tem noivas que me pedem e falam, não, eu quero que vocês coloquem a etiqueta da Emília. E aí a gente coloca Põe como opcional, com ou sem Emília. Que era transparente, né? Eu lembro que ficava no fundo. Sim. Então, mas tem noivas que pedem e aí a gente coloca. Inclusive, quando é sabor diferenciado, a nossa etiqueta isso é legal. vai todos identificados embaixo, porque... Isso é legal, às vezes tem alergia, né? Exatamente. Pistache, alguma coisa. Exatamente. Às vezes a pessoa não gosta, às vezes tem alergia, às vezes a pessoa quer pegar mais de um. E aí tem o papel, aí depois vem... a pessoa pode optar por ter ou não um tecido. Tem noivas que querem embalar no tecido, então vem o tecido, se ela optou dessa forma. Se não, vai só o papel mesmo, papel crepom, tem papel italiano, papel francês, aí tem vários tipos. E aí depois a fita, né, o laço, que também tem várias opções. Tem o cetim, que é o mais comum, né, que a gente vê, mas tem cordão, tem veludo, dá para fazer o laço comum, o laço... e Chanel, aí o gorgurão. Qual foi o mais exótico, assim, de tecido e de fita que vocês já fizeram? Você fala, nossa, esse foi... Pode ser exótico no bom sentido, não precisa ser algo estranho necessariamente. Que o casal investiu mais, de repente. Algo que vocês falam, não, esse criou um negócio que foi diferente mesmo, porque vocês veem muita coisa. Às vezes vem uma ideia e você fala, pô, o que vocês... Já chegou que vocês falaram, pô, isso aqui foi legal, inovou. Bom, vou falar... Dois exemplos. Um foi uma noiva que o avô tinha feito um desenho de um quadro e ele faleceu um pouco antes do casamento. Então, ela quis aquela estampa no papel do bem casado. Legal. Para poder fazer uma homenagem ao avô. Então, ela, nesse caso em especial, ela já trouxe o papel estampado pra gente. Tá. Mas a gente faz também essa estampa. E o outro foi um casamento muito grande, alguns anos atrás, onde veio o bem casado envolvido em um lenço de tecido com uma renda toda à volta. A renda, isso veio de fora, veio de Portugal, a renda da Ilha da Madeira. A fita veio da Suíça. Ainda tem um pedacinho dela lá. E mais uma flor de tulipa na frente do bem casado, que foi assim, uma coisa... Ultra personalizado. Ultra personalizado e para a época era realmente uma embalagem poderosa, vamos falar assim. Caramba, para um bem casado, né? Sim, para um bem casado. E qual que foi o casamento que vocês entregaram a maior quantidade de bem casados na foi história? Justamente esse. Foram 4.500 ou 5.000 bem casados, mais ou menos. Caramba, esse não ia faltar para você, eu acho. Esse podia levar 10 cada convidado. Esse era levar uma sacola já. Vai saber o uma número dos mochila. Convidados também, né? Mas tinha bastante gente também, né? Era um casamento numa fazenda, uma coisa bem grande. E me fala um negócio, o banhar o bem casado que a gente estava conversando, da importância de segurar. É uma calda líquida que banha e ela endurece depois. Ela seca, né? E como que faz? É rapidinho, assim? É uma máquina que faz isso. Uma máquina. Mas é rápido. É rápido. Esse processo é automatizado, então. Isso. Do corte, né? De banhar, bem casado. Na verdade, a gente tem ali a máquina de pingar o bem casado. Pingar a massa do bem casado. Hoje todos eles são bem casados, tá? Porque minha avó dizia que tinha que ser
procurar as duas bandinhas que fossem do Uniforme. mesmo tamanho Hoje para ficar bem tá casado. Hoje Hoje, todas como as a máquina bandinhas tá são do mesmo fazendo, tamanho. Hoje não tem mais. A gente tem a máquina que dosadora ali do recheio. Então, para Recheio todos são terem a todos mesma iguais. quantidade de recheio. A não ser alguns sabores diferenciados que a gente faz à mão. Sim. Porque, por exemplo, pistache, que tem pedacinhos, nozes, que tem pedacinhos. Tem que ser à mão, porque a máquina não consegue lidar com esse tipo de recheio. Uhum. E a gente tem essa máquina, que é uma máquina originalmente de cobertura de chocolate, que foi adaptada, que faz essa parte de banhar bem casado. O nosso banho é basicamente água com açúcar, mas ele tem um ponto muito certo ali do açúcar, da temperatura, para ele ficar Mas molhadinho passa rápido. e sequinho. Passa. É uma rápido. cortina. Ah, É uma tá. É cortina. uma cortina de açúcar e uma piscininha. Então ele entra numa esteira, Tá. essa cortina empurra ele para baixo, ele mergulha na piscina e sai do outro lado. Eu fiquei imaginando ele mergulhando agora. Tipo, vai dando mais basicamente vontade ainda de isso. comer. É bem isso. Eu fiquei lembrando um vídeo que Nossa, eu ainda vi, bem né, que ela trouxe bem explica casado, a diferença de preço e valor, né? Quando você está contando aqui o processo do bem casado, de banhar, de fazer o laço à mão, né? Essa é a diferença, né? Sem dúvida. E outra coisa, a gente pode dizer então que a receita é a mãe, né? Com 80 anos de história, assim, a partir da receita que vocês trouxeram, várias outras empresas surgiram Sim. depois, né? Sem dúvida. Eu falo que a origem, assim, gente, se alguém souber alguma história diferente, me conta. Mas todas as principais empresas que eu vejo hoje bem casada, a origem foi a minha bisavó. Sensacional. Então, Isso a é minha muito bisa, legal. ela deu origem ao bem casado aqui Não, no eu- Brasil. De uma o maneira Brasil inteiro conhece despretensiosa, muito, assim, né? sabe? mas é Era assim que nascem as coisas mais legais. ajudar né? na renda da família, e foi indo, e a coisa tomou um volume que... E quem Sim, diria, ela né? é Falando de Adelaide. volume, vocês comentaram agora, antes da gente entrar, que ano passado vocês fizeram mais de 600 mil bem casados. Isso. Caramba! É Eu não, muita eu não coisa, comi né? nem 10 o ano passado. Pra onde foram esses Porque Você precisa você tomar não mais café quis, com a viu? gente. 599.900. Que a gente Assinatura de vende bem por casado. Olha, que unidade. bom. Se você Isso. quiser um só, Assinatura de bem pode. casados. 6 mil bem casados, eu comi meia dúzia ano passado. Não, Onde foi? 6 O mil, resto? não, 600. Isso, 600 mil? 600 mil, isso são quantos por dia, assim, que a produção faz? A gente consegue fazer, assim... É claro que não é isso todo dia, tá? Mas de 5 a 6 mil por dia a gente consegue fazer. Caramba. Se você for colocar numa média, esses bem casados que a gente fez ano passado, a gente tem ali, em média, um bem casado a cada 12 segundos prontos. 12 segundos ali de tempo útil, né? Se a Sim. gente contar do horário que a gente abre até o horário que a gente termina. Então, foram cerca de um bem casado a cada 12 segundos. Durante esse papo, 300, 400 bem casados. E 20 mil. Saindo pra vários. Agora a Sim. proporção melhorou. A Uma proporção melhorou pessoa, de uma dia para pessoa hoje. com experiência, nossas funcionárias, a grande maioria delas estão com a gente há muitos anos. Eu tenho a funcionária mais antiga da casa, está com 26 anos de empresa, trabalhou com a minha mãe Legal. diretamente, né? E cada uma dessa com prática, ela embrulha 50 bem casados a cada 12, 15 minutos para embrulhar. Ela sozinha, né? Mas Caramba. a gente tem por exemplo, para embrulhar é uma mesa de 8 metros de comprimento, uma esteira no meio e vai passando bem casado na esteira, elas vão embrulhando, devolve para a Que esteira. aí entra também a questão de processo, né? Processo. Sim. Essa era uma coisa que Uma eu ia esteira. perguntar. É uma empresa aí de 80 anos, é isso? Que terceira e quarta geração, né? Como que é esse equilíbrio, né? Entre manter a tradição, que é importante, e conseguir atender essa pancadaria, né? Que só tende a aumentar, porque cada mais tempo passa, as pessoas casam mais, né? Como que é esse equilíbrio do que é automatizado, do que é manual? Como que vocês enxergam isso no dia a dia e como vocês estão vendo isso para frente? Eu acho que hoje, ali do processo, né? Nada é realmente automatizado. O artesanal e o manual é muito preservado justamente para a gente ter ali na ponta final a qualidade que a gente entrega. Mas a gente, claro, que sempre tenta otimizar processos para cada vez atender uma demanda maior, né? Mas claro que, como toda produção, a gente tem um limite ali que a gente fala... a gente atingiu o limite para fechar a agenda, porque afinal de contas, o principal é a gente manter a nossa qualidade, né? E a gente entrega, tem né? que Porque casamento não dá para exatamente. atrasar, Não dá pra ser né? depois, É, Mas já né? eu teve falo- casamento no dia
anterior, assim, de um dia para o outro, vocês tiveram que fazer, ou no mesmo dia? Sim, já teve vários, assim... A noiva chegava desesperada. Chegava, não, liga, alguém Noiva liga. desesperada é mentira, isso não existe. Tem noiva da desesperada? família. Olha, eu contratei Eu um bem também não. casado, São a tão pessoa não me tranquilas. entregou. Ou minha tia ficou de fazer, não conseguiu fazer, me ajuda no dia do casamento. A gente já atende... Ou Já caiu teve a assessora tudo, que ou ligou uma acidente, vez e falou né? assim, olha, a tia da noiva falou que ia fazer os bem casados, eu acabei de pegar, tá tudo mofado, você não consegue me arrumar um bem casado? E a gente consegue. Não, imagina a noiva Boas já partes das naquela vezes a gente tranquilidade. consegue. Tudo sobre encomenda ou vocês têm uma produção diária garantida que sempre tem uma sobra ali para se acontecer um imprevisto? Eu tenho essa reserva. Uma A gente reserva. chama de uma reserva técnica, Tá. tá? Tudo é sobre encomenda. Se vai encomendar, eu vou entregar tudo fresquinho. Mas eu tenho uma reserva técnica Que ela vai sendo usada, né? que ela pra- vai sendo Exatamente. usada, exatamente. E é por conta disso, desse tipo de imprevisto Imprevisto. que pode acontecer. É bom saber. E porque também a gente trabalha muito com bem nascido, né? Bem nascido, É, o bebê não não tem tem data. Às vezes não tem dia e hora pra verdade. nascer. Ó, manda agora para maternidade. Exatamente. nascendo, tá tô indo. nascendo, a gente tem que ser o mais rápido Um caso possível. interessante, uma vez, na época do atendimento ainda no nosso showroom, que era... Ainda tem hoje, tá? Atendimento no showroom, mas quando era uma demanda maior aqui em Pinheiros, nós atendemos uma gestante, escolhendo o bem-nascido, a embalagem do bem-nascido, rompeu a bolsa dela. Olha só. Gente, eu lembro desse Que dia. maravilha. Porque eu era bem novinha ainda, né? E eu tava... É, eu Você nem trabalhei já em várias você nem coisas sabia na de onde empresa. vinham os nenês ainda E eu nessa estava época. na recepção. Eu estava trabalhando na recepção nessa época. E aí eu lembro dela, onde é o toalete? Daí eu indiquei pra ela, daqui a pouco ela saiu, minha bolsa estourou. Eu fiquei, Saiu com o bebê. Ela entrou no toalete pra fazer xixi, saiu com o Faz bebê no azul, e eu colo. me Faz azul. lembro até hoje da imagem dela saindo assim, minha bolsa Já dá os estourou. bem-nascidos aí. Aí pro meu me marido, ligou, pode pro meu escolher, pode escolher a o cor. médico. Eu vou querer esse papel com essa fita e foi indo, gente. Foi assim. Foi. Então tem o SOS Bem Casado pra quem precisar. É, de última hora. Sim. Só ligar. A gente tem uma estrutura bem legal. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque, como você falou, casamento, ele tem dia e hora pra acontecer. Então, não adianta eu chegar com o bem casado no dia depois do casamento e falar, ó, atrasou um dia. Nossa Senhora. O que você vai fazer com 300, 400 bem casados, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Total. Então, você ter uma estrutura e um processo por trás disso é muito importante. Não, todo É mundo muito que mexe com importante. casamento tem que ter Além de essa... ser um alimento perecível, né? Então, Não, assim, tem que ser não feito dá. fresquinho. E o bem casado, ele é um... Ele tem... Eu já fiz em casa uma vez, bem casado. Como assim fez em casa? Não tô Uma vez eu entendendo. falei- Você tava, eu montou falei, uma eu- concorrência? Família? Não, eu fiz assim, eu falei, hoje eu vou fazer bem casado, sabe? Vou Tá. cozinhar hoje. Eu gosto de cozinhar. Você já não faz bem casado nunca? Falou. Eu Fiz falei, 5 hoje eu mil vou fazer ontem, em fazer uns casa. 10 Eu quero hoje. ver como é que era Entendi, quando minha avó tá fazia, certo. entendeu? Mais ou menos uma coisa assim. E aí, gente, eu não recomendo. Ele é muito demandoso, assim, pra fazer. Sabe? Você Muito pingar processo. um Mas a por maioria das ali, receitas são assim, né? Eu acho que você tem gente que vai, cozinha bem. casa. Mas normalmente você fala, hoje eu vou fazer não sei o que em casa. Sempre se arrepende. E eu tô acostumada, assim, a ter toda a nossa estrutura ali, né? Sim. A ter pelo menos alguém pra me ajudar. E eu tava ali Sim. sozinha, que é doida. Mas foi bom, né? Que você Sim, teve uma experiência pra exatamente, foi saber uma como é que experiência. funciona. Mas ele é um doce muito trabalhoso, assim, uma pessoa sozinha pra fazer, embrulhar, amarrar, E não parece, né? não parece. Não parece. Ele realmente, eu acho que é um bem casado que o bem casado, ele é um doce que tem que ser feito em equipe. E doce, de uma maneira geral, pelo menos quando eu vejo esses programas e tudo mais, a receita é muito precisa, né? Sim, sim. A parte de doce é diferente do salgado, que você às vezes erra um pouquinho no sal. Alguma coisa. Ajusta aqui, ajusta Agora, ali. O doce eu errou confeitaria, alguma coisa já... Exatamente, Ela é muito agora. precisa, Ela ela é uma... De peso, de grama, de tudo. Então, bem casado não Exatamente. seria diferente. Ainda mais com esse negócio de banhar, né? E a Exato. mesma receita de 80 anos atrás, vocês foram evoluindo a receita, melhorando, colocando ingredientes, assim, o Não. tradicional, né? A receita é a mesma. É a mesma. Nós não acrescentamos nenhum ingrediente, mas nós alteramos um ingrediente. Ah, tá. A gente trabalha 100% da nossa produção com ovos pasteurizados. Uhum. Isso para trazer segurança alimentar, Sim. evitar contaminação cruzada, porque o manuseio da casca do ovo é bastante complicado. É verdade, Talvez, que a parte também de até fora, o né? sabor, né? Isso, Pra não pegar o sabor isso. do E também tem ovo. uma questão toda de desperdício, né? Porque a gente utiliza muito mais a clara do que a gema. Hum. Então, acabava
desperdiçando. Ali quando minha avó fazia, que ela fazia outros doces também, aproveitava ela colocava pro pro quindim, colocava quindim. para outras coisas. Só Mas a eu gente gosto de aproveita- quindim também, A viu? gente usa mais a gema do que a clara. a gema. Gema. Por exemplo, nosso Falei, recheio desculpa. vai gemas. Ah, sim. E aí, o que você fazia com a clara? Jogava fora quando era ovo in natura. Aí a gente começou a doar. Na verdade, a gente doava. Mas para as pessoas para quem a gente doava, olhava e falava, Mas- eu ainda tenho, eu não quero. Eu até... Litros e litros. Sabe quando você anda na rua, a pessoa cruza a rua e finge que não te viu? A mulher do por ovo aí. Mais ou menos isso. E aí a gente começou, foi um processo muito difícil, não é fácil. Existe alguns pontos da massa, da produção em si, que você precisa ajustar de verdade para poder conseguir trabalhar com ovos pasteurizados. O que é o ovo pasteurizado? Ele vem em litros. Eu tava fingindo que eu sabia o que Ele era, é um mas ovo não... que ele passa por um processo onde... Pasteurização é igual leite. É. Então, Vem em caixinha igual leite. Ele tem Mas uma... aí só a gema. Só a gema, só a clara ou o ovo integral. Você É bem escolhe o mais que você quer prático, comprar. porque tem Numa milhares caixinha, de ovos assim? em Exato, estoque. vem numa mesmo? caixinha. Isso, E ele pra passa estocar. por um processo onde ele é resfriado e esquentado a certas temperaturas nem para sabia matar que existia qualquer isso. O leite, sim, que é aquele leite que dura micro-organismo. pouco, né? Que você tem de saquinho, né? Não, que dura muito. Que de caixinha, É, o Dura de bem caixinha mais. dura muito. Dura O que mais, dura pouco é o exatamente. outro. Exato. Que seria o Porque ele equivalente passa ao por esse ovo. processo e mata De os pasteurização. micro-organismos Tá, ali. isso, ele dura etc, muito mais. E aí dura mais. E nesse processo é retirada a película que envolve a gema, que é o que dá o cheiro de ovo. Uma das Ah, causas. olha aí. Mais Então, uma coisa. é, uma que das eu causas. penso. Da onde vem o cheiro do ovo? É. Então, Aquela película nisso- do Aí o meu amarelinho casamento- ali, né? Meu casamento foi o bem casado da Emília. E é difícil tirar E esse a troço gente, aí. E a viu? gente experimentou e falou, ó, não tem gosto de ovo, nada. É que puxou perfeito. a pelinha. Agora, quando você for fazer omelete, Agora a gente você já sabe Você por quê, tira a né? pelinha do... Esse Não sei é o como, mas- principal É uma das causador causas. do cheiro Mais uma de ovo, curiosidade. tá? Mas É o principal. a gente tem algumas causas aí que causam o temido cheiro de ovo, né? Que é o Aham. frescor do ovo. Tá. Então, o ovo, se ele tiver mais velho, ele provavelmente ele vai dar cheiro de Mesmo ovo. pasteurizado. O que é uma coisa muito mais difícil de você controlar quando você tá com o ovo ali, que você vai quebrar Ovo in um a um. natura, Não, quando e Porque você- às sempre vezes você tem não um, consegue tem saber. um safado ali no meio, né? Que Tem não é que o ovo 12, tá aí você tá estragado. quebrando, já tá no décimo. 12º Às vezes é eu tô aquele. fazendo omelete em casa, já tô no sexto ovo, aí o sétimo tá ruim. Você esquece Exato. de virar antes. Putz, de- amigo. Mas às vezes ele dá o cheiro mesmo antes dele tá ruim. É que Ah, o ovo sim, ele tá sim. mais É. antigo ali. Já É. Ele não tá Tem uma questão estragado, do ele vai- cozimento também e tem a questão da película do ovo. Então, tudo isso causa, né? Tem todo... Caramba, muito É. legal. E assim, agora falando mais de casamento, né? Você comentou que casou ano passado, né? Foi. Como é que foi, assim? Acho que tinha uma expectativa grande dos convidados. Sim. Né? A rainha do bem casado vai casar. Gente, eu levei A 9 princesa. bem casados por pessoa e não voltou nenhum. Ah, mas óbvio, imagina a expectativa que as 9 bem pessoas casados foram. por pessoa. Deram pro primo, pra prima. Mas pra mãe, pra antes avó. disso, como é que foi vocês mudarem de papel? Vocês estão sempre falando com noiva, Verdade. família de noiva. Você ficou mãe da noiva por um tempo e você noiva. Como é que foi estar do outro lado da história? Processo de degustar, escolher fornecedores, irem nos fornecedores. Foi uma experiência muito enriquecedora, eu acho que até pro meu negócio, principalmente, sabe? Para mim como pessoa e pro meu negócio. Mas foi muito gostoso entender, viver na pele, porque entender, a gente até entende quais são as preocupações, quais são as dores dos nossos clientes e tudo mais. Mas outra coisa é você viver isso. Sim. Você viver na pele isso. E eu casei fora de São Paulo, né? Então era um mercado que eu não conhecia muito. Então, várias coisas eu tive, apesar de eu ter levado algumas coisas de Pegar São fornecedores Paulo. locais, não podia levar os que você já Algumas conhece coisas aqui, né? foram locais. E Fora os convidados que o Caio pôs no link da Bill, que vários convidados. então Pois já é, tinha um de 160 agravante para ali, né? 130, Nossa, mais que dobrou. Exatamente. Brincadeira, não foram todos esses do link, não. Não. Caio, ó, não fica bravo com a gente, não. Mas foi muito enriquecedor, assim, até para eu entender a experiência da noiva, expectativa, a importância. É aquilo que eu falei, a gente entende, mas viver na pele traz um ponto de vista totalmente diferente. Me trouxe o ponto de vista ali, porque, por exemplo, bem casada, eu tô acostumada. Eu sei o que é um papel crepom encerado, o que é um papel francês, mas a noiva sabe? Ela não sabe o que é, quais Claro são as que não. diferenças, o que muda no valor, o que, sabe? Então, são vários elementos ali que eu vivi com outros itens dali do casamento e que eu parei e olhei e pensei, ó, isso aqui talvez a gente precisa dar mais atenção.
Então, comunicação foi muito- talvez né, ser alguns mais clara. fornecedores, né? Exatamente. Não E é dá uma pra coisa que priorizar ainda tudo, tá né? refletindo, assim, que eu ainda tô em Tendo processo insights de diários, né? insights Porque diários. lembra Isso. quando- E uma coisa Exatamente. que a gente fez no passado, que a Lejur, antes do que é hoje, site, lista, essa questão dos fornecedores, cada um tem o seu valor para cada tipo de categoria e o investimento, né? Então, às vezes, você pega uma pessoa que o bem casado ela quer realmente fazer ser a estrela da festa e tem umas que vão protocolarmente querer ter o bem casado lá. E aí o preço muda muito. Então, a comunicação acho que facilita, porque na hora que chega, a noiva já tá com 1 milhão de coisa para resolver. Tem um monte de papel, um monte de fita. Putz, acho que gera uma ansiedade ali. Uma um curiosidade é que o bem casado, geralmente, ele representa dentro de um orçamento total ali do casamento de 0,5% a 1,5% Nossa, eu ia do chutar valor 3. total. no seu Pode casamento. chegar suas até em contas. 3%, se for um casamento, por exemplo, menor e for uma embalagem super 0,5% a personalizada. 1%. Mas, no geral, a média é de 0,5% a 1,5%. Só que ele é decidido em que momento da jornada ali? no final. Que aí é onde já Um mês acabou o antes dinheiro. ali. Aí o todo mundo 0,5% vira focado. 50% do que tá sobrando. Exatamente. Né? Bem isso. Sofrem acho que- bastante, né? Para mim, o que foi bacana também esse papel de mãe, de noiva, né? A gente sempre vê, às vezes, a mãe vindo junto com a noiva e, às vezes, impondo algumas vontades. Acontece. E esse cuidado de respeitar a vontade deles, aprender a lidar com isso foi muito importante para mim. Foi difícil? Você ficava, ai meu Deus, eu faria diferente. Não. Conheço Queria tanto sim. esse mercado. É, conheço tantos já sei que não vai dar fornecedores. certo. Sabe uma coisa engraçada? Tantas É histórias. que eu inventei várias modas. Eu embarco. E minha mãe virava e falava assim: se fosse eu faria igualzinho. Você gosta de complicar, e se fosse eu faria igualzinho. No meu, eu compliquei Só se casa também. uma vez, enfim, né? né? Então a gente enfim. tem que aproveitar. Então, eu acho que... E ter a noção, que assim, por mais que a gente tenha noção que a noiva vem pra gente, para fechar os bem casados, normalmente no final da jornada, e ela já tem 200 preocupações antes de chegar até o bem casado. Por mais que a gente tenha um olhar para o bem casado e a gente entenda que ela saiba disso, né? Ela vem de uma Sim. jornada, viver essa jornada foi uma experiência É diferente, né? muito diferente, porque você fala, puxa, eu não tinha que me preocupar com o bem casado, tudo bem, mas... E mesmo assim deve Mas ter tem dado alguma coisa 20 outros fornecedores. Diferentes. Até pelo fato de vocês terem a empresa, né? Eu acho que o bem casado acabou se tornando algo que deu um trabalhinho. Deu um Você, puta, trabalho, porque precisa ser algo diferente, né? Precisa ser algo diferente. Exatamente. Não pode se... todo mundo vai esperar que o bem casado seja o destaque do E o que, que casamento. você fez de diferente? Então, uma das coisas que eu fiz, né? Eu conversei com a minha decoradora, que foi a Cris Barbosa Decoração, inclusive, foi incrível. E eu falei, Cris, a gente precisa fazer uma coisa Inovar. incrível para os bem casados, não tem jeito. E a gente fez um arco instagramável. Então, tinha uma poltrona para você sentar embaixo. E aí, os bem casados iam em cestas. Foi na praia, meu casamento, então, dava pro mar. E cada cesta tinha bem casado de vários sabores. E eu fiz várias embalagens diferentes, não quis fazer uma só. Então, tinha ele com flores. Uma coisa que até que eu paguei a língua, que eu falei assim, como vai ser na praia, uma coisa que eu não quero é colocar concha no bem casado. Porque eu acho que fica muito... E que eu fiz? Eu coloquei concha no bem casado. Então, mas ficou muito legal, porque ficou uma coisa tudo diferente. E todo mundo, nossa, gente, os bem casados numa cesta. Os convidados gostaram, assim, foi muito bacana. Todo mundo tem foto com o bem casado. Muito Ficou, legal, ficou um bem aprendizado legal. Ficou. E fala um pouquinho da Lejur, como que vocês conheceram a Lejur, da onde vem a história, né? Que o Vini, que sempre que inicia as coisas aqui. Desde quando a gente tá junto aí? Vai, Vini, desde acho quando? que foi desde, acho que 2016. A gente 17. não tem 80 anos, a tem Lejur- uns 12, A né? Lejur começou em 2014, né, com o modelo de negócio de rede social. Lá para 2017, a Fast Shop entrou na sociedade e a gente mudou o modelo de negócio para intermediar fornecedores. Isso Foi aí antes que a disso. gente Foi antes. Eu acho que fez foi um uma pouco parceria. antes. Foi antes É? até, foi antes. 2016? Eu lembro de Ele, você ele chegando. ligava lá pedindo bem casado. Pode falar. Era assim que começou. O Vini ligava, preciso de bem casado para um evento, não sei onde. Foi assim que conheceu. Formação, Nós manifestação, estávamos... é. A nossa fábrica na época era ali no Mais um Jabaquara. pedido. Eu lembro do Vini vindo e apresentando a proposta. E na época eu me lembro de achar inovador. Porque era um modelo de negócio que era um pouco diferente do que é hoje.
onde eles entravam em contato ali com os fornecedores, Sim. eles faziam umas intermediações para a noiva. Então, várias vezes eu atendi a Lejur ali pedindo a degustação para a noiva. Então, a gente Sim. enviava, eles intermediavam tudo isso. Tinha as concierges, lembra? Então, A gente tinha faz esse bastante modelo, tempo. até atualizando um pouco, né? A gente estava falando, a gente tinha esse modelo no começo de Há mais de 10 intermediação, anos. né? Que era um modelo que a gente acreditava que seria interessante, aí tivemos que ir mudando, acabamos indo pro site lista de casamentos, hoje tá um sucesso, mas recentemente a gente também lançou a Júlia, que é a nossa IA, como você falou, sempre inovando, sempre na frente, tem que estar. que é a primeira IA 100% dedicada aí para casais, né? Afinal de contas, todo mundo que vai casar normalmente está perdido. Vocês, obviamente, quando foi casar, já tinha muito conhecimento, assessora, tudo. Mas a pessoa... E mesmo assim fiquei perdida. E mesmo assim ficou perdida. assim. Então a gente tem essa IA que está treinando aí, já está com mais de 300 mil casamentos que treinaram. Inclusive, a gente pode até oferecer um presente aqui para quem está assistindo, né? Sim. Um cupom de desconto que a gente vai deixar aqui embaixo no QR Code. Ótimo. Quem quiser adquirir um dos nossos planos, Premium, Pro ou alguns produtos adicionais que a gente tem. Como o Rô estava comentando, a Júlia é uma inteligência artificial que a gente fez com uma base de mais de 80 mil artigos sobre casamento, à base de conhecimento. E todo o histórico da Lejur, então ela tem o conhecimento de falar sobre casamento, planejar casamento, ali ser a melhor amiga da noiva para aliviar ali a tensão, e ela sabe tudo sobre a Lejur e ela pode executar coisas na plataforma da Lejur. Então a noiva que tem o plano Pro, ela consegue adicionar sessões no site, criar presentes com a inteligência artificial, ela gera as imagens dos presentes, ajuda a noiva a subir a lista de convidados. Tudo com comando de chat, com a Júlia. Então. Hoje cada Nossa, vez eu mais... queria ter tido a Júlia, viu, do meu lado. Queria ter tido a Júlia. Hoje acho que quando eu casei talvez não a tinha gente ainda. até esteja numa bolha, né, em relação a IA, porque eu acho que todo mundo aqui na mesa, a gente estava falando antes, usa IA, mas vai ser cada vez mais normal você substituir talvez o Google, né? Hoje eu uso muito mais o ChatGPT, o Cloud do que o próprio A gente não pode Google. ter medo de evoluir nessas Não coisas. pode ter medo. E é uma coisa que ajuda muito, porque eu sempre falo que a minha visão inicial da Lejur é um casal, homem, mulher, mulher, não importa, sentado e falando, poxa, vamos casar? E aí fala, nossa, é tão difícil casar. E aí eu queria que tivesse alguma coisa, que foi quando a Lejur começou e hoje a gente está resgatando com a Júlia. Aquelas Vamos primeiras entrar na perguntas, Júlia. né? Quanto custa? Quanto Sim. custa? Por onde eu Não, começo? sabe o que é Como legal eu monto disso? uma É lista? porque Como eu quero hoje meus convidados, a gente tem várias IAs aí. Você pode abrir o ChatGPT e perguntar Claro. quanto custa um casamento. Só que o ChatGPT, contexto, ele né? muitas vezes, ele vai olhar Alucinar, ali né? alucinar. Exatamente. Ele não está treinado especificamente para Exatamente. isso. Agora, você ter uma IA treinada especificamente para atender o público noiva, E que está aprendendo a todo isso momento. é muito importante. E até por ter fontes confiáveis ali e tudo mais, isso Sim. é de um valor muito Confiável bom e pras sempre noivas. revisado, porque a gente revisa, dá uma olhada nas respostas, vê se não tá... Porque a gente tá, ela é nova, né? A Júlia ainda nasceu agora, então estamos treinando Os bastante. usuários Tá em dão os treinamento. feedbacks, Tá a em gente- treinamento, tá a gente vai crescendo. vendo ali os feedbacks. Mas é uma coisa que Mas a gente é quer muito isso. fazer, independente do casal ser usuário ou não do site Lista da Lejur, pode usar a IA para que a gente ajude. Eu acho que a Lejur tem uma obrigação, assim como vocês fazem a degustação, que é algo super gentil, né, que vocês estão servindo a pessoa independente de fechar, a gente também quer Sim. servir o mercado de casamento, independente de ter o site a lista, poxa, como que a gente pode ajudar? Porque, no final de contas, é muito legal o casamento, né? É a união único, das pessoas, é algo que transforma. A gente falou no episódio anterior aqui da importância do ritual e tudo. Então, quanto mais puder ajudar para que mais casamentos aconteçam da melhor forma possível, eu acho maravilhoso. Sabe uma coisa que eu acho muito legal, que a gente tava conversando ali, que os nossos negócios são diferentes, né? Porque eu tô ali Sim, com verdade. a alimentação, meu produto é físico, e o de vocês é totalmente digital. Talvez a gente é mais high-tech, vocês são mais high-touch, né? Mais ali no físico. Exatamente. Mas, uma coisa que eu acho muito interessante que eu vi no site de vocês é a questão ali de ter as fotos para ficar depois, no momento. Sim. Então, que eu olho assim, essas coisas, tanto o bem casado
quanto esse tipo de serviço é legal porque ele estende o casamento. Ele é parte da memória do casamento. Verdade. Sim. Cara, as pessoas vão entrar no site depois para ver as fotos que os outros tiraram e colocaram ali, sabe? Então, Sim, o que eu acho legal é que vocês estão acompanhando ali É a do visão dos processo convidados, todo. né? E aí, ali no final, vocês ainda têm essa coisa da memória. E isso eu acho que... A gente sempre a gente se tenta, encontra ali nos através do negócios. digital, estar próximo, né? Tanto que o nosso atendimento, então, independente também, né? Não só a Júlia, mas a gente tem o atendimento das meninas, que são seres humanos Por também. ser né? empresa de tecnologia, a gente poderia ter automatizado tudo com IA, o nosso atendimento. Mas a gente faz questão de ter um time de CX que tem como meta atender a noiva Você com tem que explicar o que é CX, que outro dia a minha sogra viu, ela falou, não entendo nada desses termos que o Vinícius fala. Né? Customer Experience. Traduz, Então, tecla SAP. nosso time de experiência do cliente, que tem como meta atender em, no máximo ali 1 minuto, super rápido a noiva. Exato. E personalizar ali o atendimento. Então, a gente tem um NPS altíssimo, né? Que é também a avaliação que as noivas dão de 0 a 10, quanto você indicaria a Lejur para um amigo depois que elas acabam a jornada dela com a Lejur. E nosso NPS está sempre acima de 9, mesmo a gente atendendo centenas de milhares de noivas na Lejur. E o mais legal é isso, apesar de ter milhares de noivas por mês mesmo, qualquer caso que precise de atenção cai num grupo que a gente olha. Isso que é a diversão e o benefício de ser uma empresa de tecnologia. Tá todo mundo de olho em tudo. São pouquíssimos casos que necessitam atendimento e cai pra gente. A gente já resolve na hora. Poxa, isso aqui... Às vezes a noiva nem tem razão. A gente fala, não tem problema, faz. A gente já sabe que ela tá nesse momento já tenso tudo. Da nossa parte, a gente sempre fala para as assessoras que nos indicam, é uma coisa a menos para você, assessor, e para você não se preocupar. Porque qualquer problema a gente vai resolver. Apesar da escala, a gente tem essa parte de personalização, carinho, de tratar a noiva não como uma data, mas como casal ali, né? Chamar pelo nome, personalizar, às vezes fazer algo a mais por ela, que é o que vocês estavam comentando, que apesar do volume, né? De atender milhares de casamentos por mês, vocês também têm o carinho Cada manual. casamento é único. Cada casamento é único. Eu acho que não só o casamento, né? Mas que eu falo todos os momentos que a gente lida ali, de momentos especiais, são muito únicos. O nascimento de um filho é um momento único. O bodas, às vezes, de prata, de ouro. Sim. Único. Então, é muito importante você ter esse olhar humano também com relação às coisas. Então, você olhar para cada casal, entender a necessidade de cada um deles. Às vezes a noiva ela é super prática, não quer se envolver tanto assim, tipo, não é nem que não quer, mas é prática ali na escolha, esse com esse. Eu fico até assustada, tá? Quando eu atendo noiva assim. Eu falo, é só isso mesmo? Você não vai me fazer montar mais 5 modelos? Como assim? Não quer mesmo vai vir com nenhuma experimentar? surpresa em cima da hora. Você acha que as noivas estão ficando mais práticas ou ainda um meio a meio? Tem noivas que ainda querem fazer muitas perguntas, personalizar, e tem noivas que querem decidir em 1 minuto ali pelo WhatsApp. Olha, eu acho que hoje é meio a meio, mas uma tendênciazinha da praticidade. Às vezes é por uma questão de budget, às vezes é porque a noiva já resolveu tanta coisa. Não, e a marca quando é ela muito chega forte ali, já também, né? Comentaram que recebem até pedido de degustação pelo iFood já Exato. hoje em dia, né? O canal de vocês pelo iFood. Muito forte já. Mas ao mesmo tempo, eu também vejo que de tempos em tempos as coisas, ciclos meio que, como a gente comentou que no começo as embalagens eram extremamente elaboradas. O casamento é cíclico, né? Muito. Às vezes E hoje eu vejo de 10 anos que atrás, algumas pessoas estão buscando essas embalagens mais elaboradas novamente, justamente por ter diminuído o tamanho do casamento, por estar... Mini wedding, Exatamente, o bem casado ser é uma lembrança do casamento, independente da lembrancinha que a noiva vai colocar, o bem casado ele também vai ser uma lembrança, porque é o que a pessoa vai levar para casa. Como lembrança, né? Bem casado. Exatamente. Aumenta a quantidade. Aumenta também a embalagem ali, às vezes coloca um pingente, às vezes coloca... Falou do Swarovski, que tem também, né? A gente já fez um casamento inteiro que ia todos cristais Swarovski, um coraçãozinho, um pingente de coração. Que legal, ultra personalizado. Ultra personalizado. Então, e aí, eu acho que é isso, sabe? É isso que é gostoso, é que você trabalha com vários... Por mais que você trabalhe ali, né? Você fala, nossa, mas você faz só bem casado? É um produto... Não, mas você sabe que tão diversificado. Outro dia a nossa financeira, a Tânia, ela falou, ela falou uma frase, até onde que não comentei com você, ela falou,
A Lejure está presente nos melhores momentos. Eu ia falar isso. É isso. E vocês estão presentes nos melhores momentos. A gente está presente nos melhores momentos, seja São de fazer a momentos lista de especiais. casamento, da lista e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque somos empresa, mas estamos no momento, nos melhores momentos da Sim. pessoa, que é casamento e nascimento. Não tem. Sim. Tipo, que mais que tem? Mesmo aniversário. Aniversário, sim. Aniversário de Tem um 15 evento anos. corporativo, é um momento importante para aquela empresa. Sim, mas casamento e nascimento, por exemplo, às vezes, Isso, né, na exato. família tem 1, 2, né? Isso. Então acho que a gente tem que lembrar disso sempre. Exatamente. E dentro da empresa nossa e na de vocês, a gente sabe disso, a gente leve isso em conta, apesar de Isso é uma 6 mil noivas, 7 mil noivas, 10 mil noivas, não importa. Não importa. Todas estão no E momento a gente super... sabe Especial. que tem noivas que estão no momento ali de super tensão, ansiedade antes. Então a gente tem que ter esse jogo no nosso time de atendimento para ter sim. toda a calma de atender mesmo as noivas que estão bem ansiosas ali, né? E uma coisa que No eu chat. levo muito pro meu time é que geralmente quanto mais a noiva tá ansiosa ali, tá preocupada com o detalhe, ai, mas a fita não é exatamente da cor, você tem uma fita com Tom. amarelo um tiquinho mais claro, um negócio... Significa que ela tá mais envolvida emocionalmente Sim. com aquilo. Então, as noivas que perguntam mais muito verdade, sobre o né? chat, dia, né? ela tá extremamente envolvida com o site dela. Exato. A noiva que se preocupa com cada detalhezinho do bem casado, o bem casado é muito importante para aquela noiva. A gente precisa dar total Não, e é o mais atenção. legal, porque vocês Uhum. fazem o bem casado. Uma pessoa que chega e fala qualquer um, mas a pessoa que tá olhando no detalhe pode dar mais trabalho, mexer mais na equipe, mas você fala, poxa, essa aqui vai dar um valor especial. Exatamente. Ela tem envolvimento casamento. E é especial. toda hora, né? Outro dia a gente precisou fazer uma manutenção na plataforma e a gente estava procurando melhor horário. A gente estava ali 3 da manhã e tinha muita gente usando. 3 da manhã, a noiva fazendo site, lista. É Então, muito legal. Realmente, para tirar o Lejure do ar 5 minutos é cada vez mais difícil. Tem milhares de pessoas usando 24 horas por dia. Verdade. São momentos especiais, né? Sim, mas Nosso trabalho falando de- com uma energia muito boa do nosso trabalho. eu Sim, acho. sim. Falando de momento especial, agora a Fê, né, e o Caio estão com uma grande missão, né? Que é trazer a 5ª geração da Emília Bem Casada. Jesus. Eu falo Olha pra só. ele que todos os dias eu escuto uma cobrança dessa. Bom, né? Daí vai chegar. Eu brinco, eu falo que eu dou um espirro às meninas. Nossa, tá grávida. Eu falo, não, gente, calma, ainda não estou grávida. E eu brinco com as meninas lá da empresa. Que eu falo, eu vou fazer e vou trazer aqui, vocês vão me ajudar a cuidar, viu? Casou. Aí elas ficam, 2, traz, 3 anos Esse bebê É o vai prazo. ser o bebê do bem casado, não vai Vai ter ser o bebê jeito. do bem Já casado, ele vai ter que já Já nascer vai dando brincar de bem laço. casado ou criança. Gente, mas legal, a gente tá chegando no fim mesmo, porque eu quero comer os bem casados, né? E brincadeira, eu vou levar a minha parte, eu vou levar pra minha mulher, Sabrina. Sabrina que tá de olho aqui. Sabrina falou que não é muito de doce, Divide porque no com almoço. todo o Não, time. né? Tem que dividir. Mas eu gosto sempre de fazer uma pergunta que tem um pouco a ver e alguma coisa legal que vocês deixam. A gente tava batendo um papo, né? Essa questão de ser o único item que vai pra casa do convidado, né? Se tivesse alguma frase que vocês pudessem colocar dentro do bem casado para que a pessoa, sei lá, no dia seguinte do casamento abrisse o bem casado e lesse, o que vocês acham que poderia tá escrito aí? A celebração só existe porque ela foi compartilhada. Eu acho que essa frase, ela representa Legal. muito do que o bem casado significa. As duas metades. Exato. Porque os noivos, quando eles compram os bem casados, os doces, toda a festa, eles estão comprando para celebrar e compartilhar tudo aquilo, toda aquela emoção com os seus convidados. Então, eu acho que essa frase, ela representa muito. O bem casado, ele vem para fechar com chave de ouro tudo isso. Legal. Porque é o que a pessoa vai levar para casa, vai comer ali com atenção, Porque no dia seguinte que tá mais calmo, já não, né, tá mais tranquilo, vai com ler. vontadezinha de comer doce. Vontade ali, de comer tomar um doce de manhã, cafezinho. às vezes tá de Bem ressaca, casado né? Com café, melhor Gente, coisa. eu amo. O pessoal pergunta até, né? Vocês não enjoam? Fala, gente, eu Todo queria dia, enjoar. café da manhã. Quase café todos da os tarde. dias. Eu como bem casado todos os dias. Todo dia? Todo dia. Meu cuidado... Ela eu- anda com um bem casado na bolsa, Não, assim. lógico. É, Eu certeza. como lá na empresa. A gente pega direto da Ué. fonte. Fresquinho. Controle de qualidade, é o nome disso. A gente tem que experimentar, alguém tem que gente. fazer. É um sacrifício essa parte do Tem essa trabalho. vaga aí? Opa! Degustador de bem casado. Testador de bem Opa! casado. Não, mas testador. eu falei pro pessoal, todo mundo me pergunta, vocês não enjoam de comer bem casado? A gente não.
E eu vou falar, não só a gente, mas eu vou dedurar vocês, toda a nossa equipe também não. Ô, Porque louco. toda vez que eu desço pra pegar um café, Tem alguém uma mastigando. das meninas Tá ali liberado já um fala por assim, dia você tá por comendo bem pessoa. casado. Elas podem na empresa elas podem comer à vontade. Open de bem casado. Open de Olha bem lá, casado. olha lá, Leandro. Olha, mais um benefício de trabalhar na Emília Bem Casado. Pra onde manda o Então, currículo? eu não enjoo, gente. Mas quando eu tô de dieta, eu até tento evitar passar na produção na hora que tá gente, cheirinho. Vocês não estão entendendo o que que é. Nós vamos lá uma hora. Vocês precisam Próximo ir de manhã. podcast nós Isso vamos aí. gravar lá dentro. Lá. Ótimo, perfeito. Olha, Aí vamos tem levar bem uma mochila. casado à vontade. Vão de manhã pra ver a Já que é produção. Open, te leva uma mochila. Bem casado. Vou ficar 2 semanas sem comer antes de ir. Eu vou falar pras meninas, segura aí Sai a um a produção cada que tá 12 vindo 2. Esconde. Esconde um pouquinho o estoque. Gente. Hoje só saiu esses. Gente, mas queria agradecer aí, Vini. Papo gostoso. Agradecer a Mara, agradecer a Fê aí. Poxa, foi muito legal. Obrigado pelo presente. Imagina, eu que agradeço aqui pelo eu tava convite. esperando muito quando a gente começou a desenhar, né, as pessoas que viriam. Eu falei, nossa, eu quero muito fazer esse papo, porque é algo tão conhecido, é o que a gente tem tanto contato. Quase que é sinônimo, E conhecer a né? história é muito Casamento e bem legal, né? casado, né? Ah, é muito legal. Obrigado aí por vocês terem nossa, vindo. fico Espero que vocês tenham lisonjeada gostado. pelo convite. Agradecemos a honra de estar aqui com vocês. Imagina, Foi um a papo gente que muito agradece. legal mesmo. E O convite está aberto. O convite tá? tá Pra vocês aberto. todos Tomarem um podem café, ir lá, vamos lá bem fazer uma casado com a gravação. gente. Vocês continuem com esse sucesso aí de Amém. mais Obrigada a décadas vocês aí também. Obrigada. Vocês conosco e a gente junto. É É isso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. obrigada a vocês. Obrigada.